Euro-dólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Euro-dólar. O euro-dólar continua, como já vemos, numa volatilidade muito reduzida. Ontem tivemos mais uma vez cerca de 55 pontos de spread de intervalo entre o máximo do dia e o mínimo do dia. Ficámos aqui entre um 1,1670 e um 1,1615 aproximadamente. Apesar de o preço ter vindo um pouco ligeiramente mais abaixo do que aquilo que eu estava à espera, fez aqui assim um mínimo à volta dos 1,1615, quando eu estava à espera que ele ficasse aqui mais perto dos 1,1630. Mas voltou novamente, de forma menos rápida do que eu estava à espera, aqui para os atuais níveis, uma vez mais aqui à volta dos 1,1650, 1,1660. Foi um dia onde começava, tal como disse ontem, começou logo com, de alguma forma, uma verbalização mais hawkish por parte de Isabel Schnabel, que levou as yields obrigacionistas em alta do euro, mas curiosamente também do dólar, e essa subida das yields do dólar acabaram mesmo por dar algum suporte novo ao dólar, isto quando há cada vez mais, e eu já tinha comentado sobre isso, a situação de o mercado começar a olhar para um Fed afinal não tão dovish quanto isso, ou seja, na reunião de amanhã acabar por ter ser aquilo que nós chamamos um corte hawkish, ou seja, apesar de um corte de taxa de juros, mesmo assim a comunicação acabar por ser mais agressiva do que o esperado. Isso, como vemos por aqui, nisto são as yields obrigacionistas a 2 anos, acabaram por logo aqui à volta do meio do dia, aproximadamente, e da parte da tarde, houve uma forte tendência ascendente das yields obrigacionistas a 2 anos do dólar e que acabou por dar então este tal os ganhos do dólar e portanto as perdas aqui assim no euro-dólar. Aliás, como vemos aqui pelo gráfico diário do índice do dólar, que apesar de tudo se mantém aqui assim numa volatilidade obviamente muito baixa, abaixo da média móvel dos 200 dias, portanto, de qualquer das formas, a continuar a apontar para a possibilidade de vermos um dólar mais fraco. Essa é a minha visão global, mas neste momento, de facto, aqui há a possibilidade de vermos alguns ganhos do dólar, ou seja, perdas do euro-dólar. Eu vejo mais a continuação de alguma para já uma volatilidade baixa, pelo menos até ao Fed. E depois amanhã logo veremos o que é que vai acontecer conforme o que for, o que vier do Banco Central norte-americano. Mas é isso, amanhã eu estarei aqui a comentar exatamente qual é a minha ideia sobre a Reserva Federal para o dia de amanhã. Para já, hoje, o que é que vamos ter? Vamos ter o índice da NFIB, portanto, de pequenas e médias empresas, um índice de confiança de pequenas e médias empresas, que poderá vir um pouco acima do esperado, eu diria mesmo, e isso poderá pressionar uma vez mais o euro-dólar. Vamos também ter os dados semanais do emprego privado, o ADP, que na semana passada também indicaram de novo um corte de taxas, um corte disparate, um corte de empregos na economia norte-americana. Vamos ver como é que isso vai suceder desta vez. É um dado que não tem tido muito impacto nos mercados, vamos ser honestos. O que o mercado provavelmente estará mais à espera hoje será os JOLTS, ou seja, o anúncio das vagas de emprego, que andam a rondar. O último número que tivemos foi de agosto. Hoje vão ser divulgados os números de setembro e de outubro. O último número veio à volta dos 7,2 milhões de novos empregos. Vamos ver o que é que vai suceder nestes 2 últimos meses, nos meses de setembro e outubro, e verificar se vamos continuar provavelmente com menos vagas de emprego.
Se esse número for exageradamente baixo, poderemos ter então aqui assim uma nova corrida, digamos, do euro-dólar acima daqui desta resistência dos 1,1655 a poder ir visitar aqui 1,1670, 1,1680. Um número em linha ou mesmo mais forte, eu creio que vamos manter este intervalo com a possibilidade de vermos novamente aqui testes à volta dos 1,1630, bom, talvez mesmo aqui os mínimos de 1,1615. Essa é, em termos gerais, o meu cenário base, mas como sempre é apenas a minha maneira de ver o mercado, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Olhando para os gráficos, de uma forma, aqui no gráfico semanal, vemos que o preço se mantém aqui junto à média móvel das 21 semanas, mas sem evolução, ou seja, ainda muito digamos, em modo de espera para o que se vai passar amanhã. Aqui assim o gráfico diário, vemos que o preço se mantém dentro da nuvem de Ishimoku, aqui em torno dos 38,2% deste movimento que temos aqui desde o máximo do ano até ao mínimo de novembro, aqui a 1,1639, que está aqui os 38,2%, e portanto o preço continua a manter-se aqui em torno disso. Também se mantém aqui neste intervalo muito pequeno, muito curto, que temos aqui como que esta tal resistência forte que eu continuo a ver aqui, que está então nos tais 1,1645, 1,1670. E eu acho que o preço continuará aqui agarrado pelo menos durante o dia de hoje. Os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI, continuam a dar de alguma forma esta tendência ascendente aqui assim no nosso euro-dólar. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, eu tinha colocado e continuei esta linha de tendência ascendente, ela tem vindo a ser testada fortemente a este nível. O preço continua entre as médias móveis 21 e 55 neste gráfico a 4 horas, ou seja, entre um 16,25 e um 16,50, maioritariamente é ali que está o preço. Quando olhamos para, ainda não fez o break, ainda não partiu esta linha, por isso é que eu não atirei a linha de tendência. Creio que poderemos ver isso, porque eu creio que o mercado levará o preço um pouco mais para uma consolidação neste nível e, portanto, esta linha de tendência ascendente acaba por ser quebrada de forma lateral. Isto quando o índice, quando o RSI se continua acima da linha de 50, o MACD também encontra-se acima da linha neutra, apesar de estar com a linha do MACD abaixo da linha de sinal. Isto dá-me um sinal misto para todos os efeitos, ou seja, a privilegiar a possibilidade de vermos a continuação aqui assim do preço a estes níveis, portanto a consolidar em torno destes níveis, ou com a possibilidade de manter a tendência ascendente que tem vindo a mostrar. Quando olhamos para o gráfico a uma hora, e para terminar, e aquilo que eu gosto de olhar para o dia a dia, o que eu vejo é, portanto, mais uma vez, há aqui uma tendência descendente já, quando olhamos e vemos estes mínimos sucessivamente mais baixos, os máximos também de alguma forma, este está a nível equitativo, mas este já, se for um máximo, não sabemos, acaba por também ser um máximo mais baixo, e isto dá a tal tendência descendente. De qualquer das formas, quando olhamos para os indicadores de momento, o que nós vemos é aqui assim já o MACD em cima da linha neutra e acima da linha de sinal. Vemos o RSI de novo acima da linha média dos 50, portanto tudo isto a indicar esta tendência aqui que temos aqui assim ascendente nestas últimas horas, desde o mínimo de ontem. No entanto, digamos que tudo indica que poderemos continuar a manter em termos mais globais, e isso vimos no gráfico anterior a 4 horas, que o preço poderá continuar a consolidar. O que eu acredito é que provavelmente hoje este máximo possa ter
de ser uma forte indicação de uma resistência. Aliás, ele está nesta tal resistência dos 1,1655, o preço está praticamente lá. Mas acredito que o meu cenário base é que isto continua a aguentar aqui os 1,1655 e que o preço venha antes a continuar a negociar neste curto intervalo entre os tais 1,1655 e 1,1625 aproximadamente. Temos aqui 30 pontos. Obviamente que isto é muito curto, podemos ter aqui um pico acima, ligeiramente acima, e vamos novamente para os 1,1670, ou aqui abaixo e estamos nos 1,1615, 1,1620 aproximadamente. Mas o meu cenário base de facto é esta continuação de consolidação do preço. Obviamente que os dados hoje, ao final do dia não, ao meio do dia, vão ter alguma influência, nomeadamente os jolts, e que poderão tirar o euro-dólar destes níveis. Mas aí precisávamos de alguma coisa realmente mais forte, porque de resto eu acredito que o mercado irá continuar à espera, em modo de espera, pelo que vai suceder amanhã com a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos. Mas, como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, de interpretar os gráficos e não é nenhuma recomendação de investimento. Bom, para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios e eu, para mim, estarei por cá de novo amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!